Bom, então nessa primeiro exemplo que nós vamos aplicar aqui usando a lei de Gauss, a ideia é calcular o campo elétrico, né, usando, inspirado na lei de Gauss. A lei de Gauss, ela é útil para calcular, resolver campo elétrico em situações em que eu tenho um grande grau de simetria. Tá? Nos demais casos, ela pode ser bastante obtusa e difícil de usar, ou quase impossível de usar. Porque eu preciso de uma série de informações sobre a forma do campo para poder simplificar as integrais. Então, como que eu vou calcular o campo elétrico? Né? Então, a lei de Gauss ela é basicamente isso daqui, né? E a questão é como aplicar nesse caso. Bom, então, para ilustrar, eu vou pegar o problema do fio infinito que a gente já resolveu antes. Tá? Qual é o problema? O campo elétrico E, em geral, supondo que eu não conhecesse ele ainda, ele é uma função, é um E, no caso mais genérico possível, de ρ, que depende de ρ, θ, z, e aponta na direção a ρ. Eu tenho um campo, uma componente na direção θ, θ, e eu ainda tenho um último campo aqui, que é na direção z. Ρ, θ e z. Na direção a z. Então, esse é o caso mais genérico. Agora, nós vamos usar simetrias aqui para resolver esse problema. Tá? Então, a primeira simetria que nós vamos usar é a simetria ao longo de z para ilustrar esse ponto. Ao longo de z, tá, o campo ele não pode depender de z devido ao fato que eu tenho simetria de translação ao longo do eixo z. Então, se eu pegar o meu fio infinito e puxar ele para cima, puxar ele para baixo, não muda nada, porque o fio infinito não vai mudar o meu problema. Isso é equivalente a medir o campo em duas alturas diferentes de z. Tá? Como eu já argumentei antes. Então, isso caracteriza uma simetria. Como eu tenho simetria na direção z, eu não posso E não pode depender de z. Tá certo? Como E não pode depender de z, eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho aqui isso, isso e isso. Notem que agora vale o mesmo argumento para θ. Se eu girar a minha distribuição em torno do eixo z por um ângulo θ, não vai fazer diferença nenhuma. Então, o meu campo ele não pode depender de θ devido a essa simetria. Então, se eu pegar e medir o campo mantendo constantes z e ρ, mas variar θ, o campo não pode depender disso, tá? Devido a essa simetria. Então, acabou aqui. Pá, pá, pá. Bom, obviamente E depende de ρ, porque se eu me afasto ou me aproximo da linha, eu sei que eu estou me aproximando ou me afastando da linha. Tá? Então, E depende de ρ, tanto na direção θ como na direção z. Vamos começar na direção z aqui. Tá? Vamos começar na direção z. Tá? Observe o seguinte, na direção z, vamos considerar um ponto aqui. Tá? Para cada carga que eu tenho aqui, ó, eu tenho uma contribuição. Tá? Então, essa carga, esse ponto que está aqui,
eu tenho uma contribuição numa carga que está aqui, eu tenho um antípodo dessa carga que está aqui. Esse cara vai exercer uma força, um campo para cá, ó, e esse aqui vai exercer um campo para cá. Por simetria, tá, essa contribuição dessa carga que está aqui vai ser totalmente contrabalanceada na direção Z por esse cara e por esse cara aqui. Então, se eu, como você sabe, né, eu posso calcular o campo nesse plano, o plano XY aqui, porque ele não depende de Z. Eu posso calcular aqui, e aqui dá para ver claramente que cada uma das cargas, num determinado ponto, anula a sua contribuição para uma carga que está na posição perfeitamente simétrica, oposta a ela. Então, eu tenho os campos se anulam, as contribuições se anulam. Como as contribuições se anulam, essencialmente o que eu tenho, tá? Eu tenho que o meu campo não depende na direção a Z, tá? Então, isso aqui é zero. Sobram duas contribuições. Na direção a ρ e na direção a θ. Na direção a θ, seria uma contribuição nesse ponto aqui, só para ilustrar, que estaria nessa direção aqui, ó. E esse é o caso mais difícil de argumentar, mas a razão principal pela qual não tem campo atuando na direção a θ é que nenhuma carga aponta, gera uma força na direção a θ. Isso não decorre de nenhuma simetria do meu problema, isso decorre do fato de que eu não tenho carga nenhuma em nenhum ponto dessa linha gerando campo na direção a θ. Como eu não tenho nenhuma carga exercendo força aqui, essa força é identicamente, esse campo é identicamente nulo em todos os pontos, tá certo? Bom, agora, qual é a conclusão da ópera disso aqui tudo? Tá? A conclusão da ópera agora é que eu essencialmente posso afirmar que o meu E é um E de ρ que depende de ρ e aponta na direção a ρ. Sempre que eu for usar lei de Gauss, eu tenho que ter uma ideia tão boa quanto essa aqui sobre a forma do campo. Tá certo? Bom, então vamos lá. Agora vamos aplicar a lei de Gauss. Bom, aí me cabe escolher uma superfície gaussiana aqui. Tá? Essa superfície gaussiana que eu vou escolher então ela vai ser simplesmente esse desenho do cilindro que está aqui em volta, tá? Então, eu tenho que escolher uma superfície gaussiana em relação à qual eu vou calcular o meu campo. Então, isso aqui vai ser o que eu chamo de superfície gaussiana. Eu vou aplicar para ela. Essa superfície gaussiana ela tem três partes, tá? Lembra que a superfície tem que ser fechada. Eu tenho que ter a parte S1, eu tenho que ter a parte S2, que é o envoltório do meu cilindro aqui, e a parte S3, que é a tampa de baixo. Então, vou começar com S1 aqui. S1, eu tenho esse ds aqui, né? ds1 aqui. E eu vou ter que calcular, bom, depois eu vou ter um ds2 aqui, que vai estar apontando, desenhar aqui, pô. ds2 vai estar apontando aqui, ó. E eu tenho ainda o ds3 que vai estar apontando
para fora. A minha integral de uma superfície fechada aqui, de E ponto ds, ela vai ser quebrada em três integrais. A integral de S1 e ds mais a integral sobre S2 de E ds mais ainda uma integral em S3 de E ds. São três contribuições. Essa primeira contribuição aqui, ó, vamos abrir ela com um pouco de calma. O que vai acabar acontecendo? Eu tenho que E vai ser um E de ρ, a ρ, multiplicado por um ds. Tá? O ds aponta na direção a z, mas eu vou calcular, eu vou escrever esse ds com calma. Ele vai ser um ρ de ρ de θ, tá certo? Em cima de S1 aqui. E vai estar apontado na direção a z, certo? Tá, mais três pontinhos, são as outras integrais estão lá. Como a ρ e a z são perpendiculares sempre, tá? Essa integral aqui, ó, ela é nula. Tá bom? Essa integral aqui é nula. Essa integral aqui, pelas mesmas razões, vai ser nula também. Ah, então tem duas integrais zero. Sobrou só essa integral do meio. Então o que eu vou fazer? Eu vou calcular sobre S2 aqui. Só para deixar a lousa mais limpa aqui, eu vou cortar isso. Bom, então agora eu tenho que essa integral aqui vai ser sobre S2. Essa integral de S2 vai ser uma integral, bom, vamos escrever aqui, vai ser uma integral dupla aqui, certo? Eu tenho que definir, eu não botei aqui, isso aqui vai ser 0, isso aqui vai ser L. Então, eu vou variar de 0 a 2π, de 0 a L. O meu E agora vai ser um E de ρ, que aponta na direção a ρ. E o meu ds, ao longo de S2, vai apontar na direção a ρ também. E ele vai ser o quê? Vai ser o ρ dθ dz. E isso vai ser igual a Kim. Kim é a carga que está dentro da superfície gaussiana. Esse Kim, nesse caso, lembre que eu tenho ρl aqui, isso vai ser ρl vezes L dividido por epsilon zero. Bom, essa integral aqui é trivial de calcular, né? Porque tanto em ρ é fixo aqui, né? Então ρ é fixo. Opa, faltou alguma coisa importante aqui. Faltou o arro aqui. Opa. Faltou um arro aqui, ó. Faltou um arro. Tá, então, arro com arro aqui vai valer 1. Então, essa integral vai valer 2πl ρ e ρ ρl L sobre epsilon zero. Então, L vai cortar com L. E eu fico, então, com o meu ρ igual a ρl 2π epsilon zero
sobre ρ. Tá certo? E aí eu vou fazer um pedaço aqui, o último pedaço que me resta, que é escrever o seguinte: E vai ser igual a OL sobre 2π epsilon 0 ρ a ρ. Tá bom? Então com isso eu reproduzo o resultado que eu tinha antes, tá certo? Aí a questão é de saber se é mais fácil ou mais difícil fazer dessa forma. Na verdade é mais fácil, tá? Porque assim, as integrais são todas triviais de calcular aqui. Tem alguma argumentação que eu gastei alguma saliva com isso, mas não vale, isso não acaba não sendo muito complexo de ser feito. Bom, então com isso eu acabei esse exemplo e espero que vocês tenham entendido basicamente qual é a ideia.